no youtube.com/Café com Velocidade. Um feliz 2023 a todos. Estamos aqui começando Café com Velocidade Verão, estes programas aí nas férias da Fórmula 1, mas para que a gente possa continuar falando sobre as nossas paixões, que é a Fórmula 1, debatendo e trazendo aqui assuntos hiper interessantes. E o assunto de hoje, inclusive, foi um assunto que foi aí sugestão de ouvintes. Chegou, eu lembro lá no ano passado, de chegar mensagens enviadas lá no cafécomvelocidade.com.br sugerindo esse assunto, e nós guardamos ele para trazer aqui para vocês neste período sem corridas. Já quero, antes de mais nada, receber aqui os meus companheiros, Will Bueno e Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. Um feliz 2023 para você, que tenha sido muito boa aí a sua virada, as celebrações. E vamos lá, animado para 2023, para esses nossos programas de verão. Seja bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Um feliz 2023 para vocês também, para todos os ouvintes do Café com Velocidade. E claro, animado aí para mais um ano, começando aqui com esses programas especiais de verão, mas já no aquecimento para toda a temporada de 2023 que vem por aí. Então, desejamos aí que seja um belíssimo ano para todo mundo. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, você também. Fábio Campos, nós tivemos um 2021 mega disputado, um 2022 não tanto. Será que 2023 vai nos dar o gostinho de ver algo parecido com 2021? Enfim, seja muito bem-vindo e um feliz 2023 para você também. Anos disputados, por que não? Né? Ou porque sim, já é um tema. Você já, inclusive, já cria um tema para a gente continuar essa temporada de verão que a gente está fazendo, né? Programas especiais de verão para o ouvinte continuar se cansando da nossa cara. E sim, né? Estamos aí na expectativa de ter um campeonato. 2021, eu diria que esperar 2021, eu sempre digo, né? A gente tem que nivelar por cima. Então esperar 2021 não é errado, não é errado. Porque, repito, é nivelar por cima. Mas aquilo foi algo tão extraordinário que, se não for um 2021, mas haver pelo menos um campeonato bem disputado, bem digamos, né, que exista um campeonato. Falei muito isso no ano passado, né, no final do ano passado. O campeonato não existiu. Um campeonato que pelo menos exista é o que a gente quer. E a gente vai citar aqui campeões de campeonatos que muitas vezes existiram, e algumas vezes até não. Mas campeões do mundo são campeões do mundo, né? Principalmente bicampeões do mundo. Exatamente, que é o tema que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente adentrar o tema, só lembrando para vocês que estão nos acompanhando, de repente caiu aqui agora no canal do Café Velocidade, não nos conhece, já marca o sininho, curte lá, né, segue o canal e marque o sininho para que você receba as notificações, mas saiba que nós também temos aí um grupo de apoiadores, inclusive apoiadores receberam este programa antes, né? Nós estamos abrindo hoje para o público geral, mas eles já receberam aí com alguns dias de antecedência. Raposo, todos os das férias, nesse período de férias da Fórmula 1, apoiador recebe antes, dias antes. Exatamente, para que eles possam, enfim, curtir antes do pessoal. E nós temos aí algumas faixas de apoio, então eu sugiro que você entre no apoia.se/Café com Velocidade, ou aqui embaixo mesmo no YouTube tem o Seja Membro. Clique ali, você vai se tornar membro e entrar para essa equipe. O Will Bueno, Fábio Campos, nós recebemos no final da temporada passada uma mensagem lá no cafévelocidade.com.br pedindo, né, ou sugerindo que nós fizéssemos uma comparação entre Fernando Alonso lá em 2006, quando ele conquistou o bicampeonato, aquele Fernando Alonso, com o Max Verstappen de hoje, ou enfim, de alguns meses atrás, quando também conquistou o bicampeonato, que a gente traçasse alguns paralelos. Nós adoramos essa pauta, Vim, vamos discutir, vamos levar, vamos estender também, né? A gente vai até discutir um pouquinho mais sobre os outros bicampeões também, vamos focar em Alonso e Verstappen, mas vamos esbarrar em Mika Hakkinen, vamos esbarrar em Emerson Fittipaldi, talvez esses com mais detalhes ou com mais propriedade. Não sei se Fábio Campos acompanhou, né, Ascari, Jim Clark e Graham Hill para poder também falar sobre eles. Sou mais novo aqui. Como que você fala uma coisa dessa? Para poder falar. O Bootkin GP, inclusive, tem lá quadro de corridas históricas, pilotos históricos, acontecimentos históricos. A autoridade aqui não sou eu, é ele, ora bolas. Mas enfim, para a gente dar início, um pontapé inicial nessa discussão, Will Bueno, o que você vê de paralelos, de diferenças entre aquele Alonso de 2006 e esse Verstappen de 2022?
Olha, Raposo, eu vejo mais, eu vejo um paralelo muito interessante, não exatamente com o Verstappen de 2022, mas com o Verstappen de 2021, ou o campeonato de 2021, com o campeonato de 2006 do Fernando Alonso, que não foi o seu, né, o segundo campeonato do Verstappen, do Alonso, com o primeiro campeonato do Verstappen, eles são, de certa forma, muito parecidos. No sentido de, assim, ambos estavam desafiando, né, o grande campeão, o grande nome, o cara que vinha de um predomínio, né, de uma dominância muito grande por muitos anos, embora o Alonso tenha quebrado esse domínio em 2005, porém não disputando diretamente contra o Schumacher, né, o Schumacher ficou fora da disputa em 2005, e ambos os campeonatos foram campeonatos muito equilibrados, né, que tiveram ali seus momentos de tensão, de polêmicas, de que o jovem desafiante em nenhum momento, digamos assim, se intimidou, né, se sentiu intimidado com o super campeão em que ele estava desafiando, peitou tanto na pista quanto fora da pista, com declarações, enfim, como falei, polêmicas. Em ambos as disputas tiveram embates na pista, né, 2021 a gente lembra aí de tantas vezes que Hamilton e Verstappen se cruzaram na pista. Em 2006 também tivemos embates no GP do Bahrein, em Imola, na Hungria, são os que eu mais lembro. Na Turquia não chegou a ter um embate, mas teve uma perseguição. E se em 2006 aquele fatídico motor Ferrari não explode em Suzuka, eles iriam chegar àquela última etapa em situação muito parecida com a de 2021. Né? Em 2021 eles chegaram empatados, Verstappen e Alonso, ou Verstappen e Hamilton, e em 2006, se o Schumacher não quebra, o Schumacher chegaria com 2 pontos à frente do Alonso na corrida final. Eles chegaram empatados na penúltima etapa do campeonato. Enfim, então eu acho que em ambos os casos, né, o desafiante venceu. Embora, como eu falei, embora o Alonso naquele momento ele era o atual campeão do mundo, ele já era o campeão do mundo, mas acho que foi sem dúvida o grande desafio, o grande desafio técnico do Alonso, psicológico do Alonso, que ele venceu o seu entre aspas, só teve 2. Esse foi sem dúvida, pelo menos para mim, o seu grande título. E eu acho que o Verstappen acho que dificilmente vai conquistar um título tão grande, de uma maneira tão expressiva, como o seu primeiro título em 2021. Então, o primeiro paralelo que eu faço entre os dois são entre os títulos, os títulos desafiando os grandes dominadores dos seus tempos. Foi aquela, digamos, virada de chave, né? Ou seja, o fim de uma era e o começo de outra. Foram chegadas diferentes a Fórmula 1, né, Fábio Campos? O Alonso entrando ali pela Minardi, um ano sabático, né, que ele teve, e para começar depois... Mas a Toro Rosso era a Minardi, você lembra dessa frase? Sim, lembro dessa frase. Que não tinha nada a ver, né? Que é um erro completo, né? Não era, comprou a Minardi, mas não tinha. Você vai falar que tinha mecânicos, tinha pessoal, tinha, né? Mas é diferente, né? A Toro Rosso mudou muita coisa, vinha com uma estrutura, um funcionamento diferente. Era diferente de uma equipe que comprou outra. É uma mega corporação com uma equipe B em cima de outra. Né? Então eu nunca concordei com essa de o Vettel ganhou pela Minardi. Não, o Vettel não ganhou pela Minardi. O Vettel ganhou pela Toro Rosso, que já tinha ali uma parceria técnica muito forte que a Minardi nunca teve. Sim, exatamente. E assim, fazendo um paralelo de como eles chegaram, né? O Max, uma explosão, né? A equipe notando ele, né? A gente pode até dar méritos aí pro Helmut Marko de ter percebido ele ali na Fórmula 3 e ter puxado ele, saltado vários degraus que tinha pelo caminho e colocado ele na Toro Rosso. E no meio do campeonato, aquela história, né, de rebaixar o Gasly, mas que não tinha nada a ver com isso, era realmente o Gasly ou o Albon, né? Foi Kvyat. O Kvyat, nem um nem outro. O Kvyat. O cara, uma preparação para o programa. Não, mas é que são tantos rebaixados que enfim, que passaram ali na Red Bull.
E uma coisa até, enfim, não tão comum, mas precisava fazer a ascensão, né? E já chega vencendo a primeira corrida logo de cara, um campeonato disputadíssimo, né? Passar para você, Fábio Campos, para você também desenvolver esse assunto, a comparação entre os dois. Primeiro eu queria pegar uma carona, né, no que o Will falou, reforçar a importância, né, não só os dois bicampeões, começando pelos bicampeões, Verstappen e Alonso. Não só ganharam dos dominadores, né, mas ganharam de grandes da história, talvez dos dois ponteiros da história até o momento dessa gravação. Por quê? O Alonso destrona o Schumacher depois da sua fase e o Hamilton, né, como citado, o Hamilton é quem é destronado pelo Verstappen. Então não é que o cara chega e destrona um bom piloto, um piloto dominador, um piloto que talvez até uma... Não é destronar o Vettel, por exemplo, sem querer diminuir o Vettel, né? Mas essa semelhança é muito simbólica, né? Do Alonso chegar e tirar dali o Schumacher e do Verstappen chegar e tirar dali o Hamilton, embora essa história ainda continue, né? O Hamilton pode contra-atacar, digamos assim, né? Depende do que vai acontecer em 2021 e 2023. Mas essa simbologia de onde vieram esses dois campeões é muito grande, né? É muito boa, é muito interessante. Quanto às estreias, eu acho que assim, o Verstappen, talvez até por já ser da era das redes sociais, para a era do YouTube, né? Que a gente assistiu muita corrida de Fórmula 3 pelo YouTube, né, Raposo? Raposo já fez isso muitas vezes, né? Com o microfone fechado. Todas, inclusive. Todas, inclusive, passavam lá no YouTube, né? Os campeonatos de Fórmula 3 europeus, principalmente, né, Raposo? Eles têm uma ligação com o YouTube muito forte, né? Porque é uma maneira muito boa deles. Não tem grandes contratos de televisão. Me lembro que passava num canal fechado do Brasil. Se não me engano, aquele para o qual você prestou serviços, né? Passavam algumas corridas de Fórmula 3 lá, mas a gente acompanhava. Então a gente já tinha o Verstappen, ele veio. Por que eu estou falando isso? Porque o Verstappen ele já chega com uma expectativa maior do que a do Alonso. O Alonso, eu vi mais o Alonso do que o Verstappen, apesar disso que eu estou falando, né? Pré-Fórmula 1, eu vi mais o Alonso que o Verstappen, porque o Alonso, ele fez a Fórmula 3000, que já era transmitida pelo Brasil. E eu me lembro muito claramente, quer dizer, não é tão claramente assim, porque eu vou errar a pista. Eu acho que foi em Nürburgring. Ou foi... Não foi na Espanha, porque o Alonso é espanhol, não foi lá na casa dele, não. Mas eu me lembro muito bem do Alonso pilotar para a equipe Astrômega da Fórmula 3000, me lembro claramente, rodar numa corrida e fazer um corridaço de recuperação, passando todo mundo. Me lembro de falar, esse cara aí, não estou falando que eu vi primeiro, que eu falei que ia ser o que for, não. Mas é um cara que se destacou em uma corrida. O Verstappen, pela precocidade dele, eu acho que ele já foi puxado com, vamos ver quem é esse cara aí. Até porque tem um nome, que a gente não pode ser, a gente tem, para fazer análise Verstappen e Alonso, o nome do Alonso não tinha nome. O Verstappen tinha. Por mais que a gente tenha, né, a gente saiba que o Jos não era um super piloto, mas era um cara importante, era um filho de piloto. Eu acho que qualquer filho de piloto, quando chega, já chega diferente. Então o Verstappen ainda tinha essa pitada, vindo também da era mais, já que as redes sociais já eram mais, digamos, difundidas. O Alonso não. O Alonso era outra história. O que era o Alonso? Na época do Orkut, talvez, sei lá. Mas o Alonso, quando chega na Fórmula 1, não era essa. Era um piloto muito rápido, era um espanholzinho, né? Tinha uma boa expectativa. O primeiro ano do Alonso me impressiona mais do que o do Verstappen. O que o Alonso fez na Minardi, você não vai notar só por resultados. Mas você assistindo, você via ali as classificações que o cara fazia, o cara entrava na pista, o cara andou bem. Apesar de que a Minardi estava muito atrás das demais. O Verstappen não. O Verstappen já caiu numa Toro Rosso que estava ali, de meio de pelotão para baixo. Mas a expectativa o modo, Raposo, antes da gente, né, talvez desenvolver mais, o modo como esses dois chegaram tem essa diferenciação. Um veio sabendo que seria promessa já para ser nutrido, para ser cuidado, para ser alimentado, digamos assim, tecnicamente. O outro não. O outro caiu numa Minardi que até a sobrevivência já começava a ficar cambaleante, embora a Minardi durou alguns anos depois, né? Que é a importância... Pode estar nas férias, pode estar no decorrer da temporada, né, Raposo? A gente não se furta a dizer, né?
a importância de equipes pequenas, a importância de times menores, a importância de um grid maior. Né? A gente vê aí nas redes sociais os flashbacks, né? Vídeos antigos, largadas antigas, e eu sempre me chama a atenção o número de carros. Né? 22, 24. Na largada você tem muito essa sensação. E você não tinham tantos carros assim na época do Alonso, não estou dizendo isso, mas você tinha equipe pequena que teve a sua função, né? De lançar piloto, de nutrir o piloto. Não foi só o Alonso, não. O Weber entrou por ali, o Fisichella, o Trulli, vários pilotos entraram por ali. Então, eles entraram já com essa grande diferenciação, embora tenha coincidência lá na frente, de destronar o campeão. Destronar, não o campeão, né? Destronar reis. Mas... nos caminhos, Raposo, já foram bem diferenciados. O Verstappen, no ano seguinte, já estava ganhando corrida por equipe de ponta. O Alonso ficou um ano fora. Não nos esqueçamos, né? O Alonso correu o risco de não virar. Você já imaginam se o Alonso não volta? Ou se o Alonso volta diferente? É porque é um super talento. Não sentiu, mas o 2002 do Alonso foi o quê? Piloto reserva da Renault. Para aí entrar em 2003, né? E aí ganhar a corrida, né? Ele testava, 2002 ele testava ainda, né? Sim, na época que tinha teste. É verdade, tem essa vantagem. Era bem mais testável. Né? A Fórmula 1 fazia 70 dias de teste por ano. Nos anos 2000. 70, teve 71 sessões de teste em um desses anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem pré-temporada e 3 dias em Abu Dhabi. O Campos, o exemplo do Alonso na Minardi de 2001 é só um argumento perfeito de temporada de performance versus resultado, né? Porque ele terminou atrás de Tarso Marques, né, no campeonato. Ele terminou atrás do Tarso Marques no campeonato? Atrás de Tarso Marques, Não, ambos com 0 pontos. Ambos com 0 pontos, mas o Tarso Marques o Tarso Marques teve um resultado melhor do que o dele? Teve. Olha só, hein, rapaz. É um exemplo gritante. Embora do 0, né? Desempatar 0 é até sacanagem. Né? O Alonso, na verdade, o Alonso ele tem uma estatística, agora o Will falou, me lembrei aqui. Faz pouco tempo que eu estava vendo sobre isso. O Alonso só foi batido em pontos. Nono lugar do Tarso Marques no Brasil. Fez o desempate. Olha que coisa, hein? Se fosse hoje, até pontuaria. Mas eu não considero que um cara no desempate tenha ganhado assim. Porque é isso que eu estou falando. Tem uma estatística do Alonso que é interessantíssima. O Alonso só perdeu em pontos para o seu companheiro de equipe, só ficou atrás de pontos do seu companheiro de equipe uma vez. E foi para o Jenson Button em 2015. Nenhum outro Trulli superou em pontos. Trulli superou. Quando o Trulli saiu da Renault em 2004, no GP da Itália, estava 46-45 para o Trulli. Tá bom, no momento ele tinha, mas no final quanto terminou? Não, mas é que daí o Trulli se mudou de equipe, né? Então a estatística que eu vi, ela pega final de campeonato, ela tem que ter o asterisco do Trulli. Mas que o Alonso não perdeu em pontos por Hamilton em 2007, não perdeu, eles empataram. Essa do Tarso Marques é outra. E mesmo com esse asterisco do Trulli, é impressionante, né? É um cara que ninguém ganha dele na pontuação. Ninguém ganha. É um asterisco esse do Trulli, porque vai ter sempre o si, né? E esse argumento tem, né? O Ocon em 2022, né? Até o final do ano estava na frente do Alonso, podemos dizer assim. E tem também um asterisco, a gente tem, eu acho vale bom ressaltar, né? A gente está falando que destronaram o heptacampeão, o grande piloto. Mas em 2005, quando o Alonso foi campeão, né, a briga não foi contra o Schumacher, né? Porque nós tínhamos 2 fornecedoras de pneus e a fornecedora da Ferrari fez um péssimo trabalho naquela temporada, então a briga foi com a McLaren, né, do Kimi Raikkonen. Você está falando de 2005, o primeiro... 2005. Está falando digamos assim, da conquista do bi, né? A sacramentação do bicampeonato. Porque 2005, na verdade, ela foi uma temporada um pouco... Ela teve muitas mudanças, né? Teve a mudança da questão da classificação, que somava-se os tempos da sexta e do sábado. A gente discute sempre classificação, Will. O que você achava dessa classificação? Não, essa eu não gostava, não. Eu preferia de uma volta só. Uma volta só, para mim, foi a melhor que teve. Eu me lembro de madrugada, de acordar na madrugada, porque as duas sessões, uma sessão caía de madrugada, e não tinha transmissão para o Brasil, então ficava vendo tempinho na internet. Era um sofrimento essa classificação meia. E a questão de não poder trocar pneu, né? Então não podia trocar pneu. Essa eu adorava, eu vou falar para você que eu gostava dessa. E aí foi nessa que a Ferrari, assim, eu lembro que a primeira corrida de 2005, a GP da Austrália, lembro que fiquei com aquela sensação assim, nossa, que coisa estranha, sabe? Porque Toyota estava na frente, Renault, o Ferrari lá atrás.
A Toyota faz primeira fila no Bahrein, se eu não me engano. Eu acho que na Austrália também faz pole, pelo menos. O Trulli fez pole. Eu acho que essa primeira fila da Toyota é mais à frente. Eu acho que não é 2005, não. Vou conferir aqui. E aí o Alonso venceu a primeira, depois o Fisichella venceu a segunda, depois o Alonso emendou, né, uma sequência de acho que 2 ou 3 vitórias. E aí o Kimi Raikkonen começou, né? O Kimi Raikkonen ali também no seu. Até perguntaram uma vez no Botequim para mim quem era melhor, né, o Raikkonen ou o Barrichello. E eu falei assim que o auge do Raikkonen foi um auge muito. Que eu acho que o auge do Raikkonen foi mais da McLaren do que da Ferrari. Sem dúvida, a gente já falou isso aqui no café. O Raikkonen da McLaren e da Lotus era melhor do que o da Ferrari. E o Raikkonen, em 2005, começou também, né, a ganhar corridas e andar muito rápido. A McLaren, um carro muito rápido, só que quebrava demais. Ele começou em 2003 a ganhar corrida, na verdade. Sim, mas né, em 2005, né, falando em termos de campeonato, né, o Alonso ganhou o primeiro, fez uma sequência boa de vitórias no começo, o Raikkonen começou a ganhar, só que começou a quebrar muito. Né, e para mim, assim, acho que a mais marcante que eu lembro é Nürburgring, né? Que na última volta, ali o Raikkonen, né, quebra a suspensão ali, estoura o pneu e ele abandona, e o Alonso ganha uma vitória ali e aumenta ainda mais a vantagem no campeonato. Então, assim, não foi uma disputa com o Schumacher, né? Mas em 2006, aí sim, né? A Ferrari ressurgiu, mudou-se o regulamento, foi aí que começou esse Verstappen também, no segundo título dele, não é uma disputa com o Hamilton. Foi nessa 2006 que começou esse formato de qualificação que é hoje, começou em 2006, e aí voltou, né, os pitstops de troca de pneus e tudo mais, e aí a Ferrari voltou para a briga, e aí tivemos uma briga aí realmente sensacional entre Schumacher e Alonso. Raposo, até dá para fazer especiais de temporada, né? A gente vai puxando aqui, dá para fazer um especial de 2005, dava para a gente falar aqui de 2005 até, né? Que foi um ano bem curioso, bem interessante. Primeiro, eu errei aqui, a pole da Toyota, a primeira pole da Toyota não foi Bahrein, não. Foi nos Estados Unidos em 2005, ou seja, não foi a abertura. A primeira fila da Toyota foi no Bahrein em 2009. Então esquece que foi bem que eu percebi na hora. Assim, foi muitos anos para frente. Não foi nesse comecinho, não. Mas a Toyota começou, viveu uma, digamos assim, não vou dizer o ápice também, mas viveu um alto nesse ano, né? Então é curioso isso, porque o título... Não, mas olha, não, rapidinho, só questão de curiosidade. Olha o grid de largada da Austrália de 2005. Rapidinho, vou passar só os 10 primeiros. Fisichella da Renault na pole, Trulli da Toyota em segundo, Webber da Williams em terceiro, Villeneuve da Sauber em quarto, Coulter da Red Bull em quinto, Klein da Red Bull em sexto, Heidfeld da Williams em sétimo, Button da BAR em oitavo, e depois as duas McLaren com Montoya em nono e Raikkonen em décimo. Você falou que o negócio do Alonso com o Max é a questão do resultado versus performance, né? Isso aí é a questão da tabela que engana aquele negócio do equilíbrio. Quem vê, se você lê nesse grid, pensa, olha que equilíbrio maravilhoso, Toyotas misturadas. Ok, até tinha. Mas a qualidade das corridas era um horror. Entendeu? Era um horror. 2005, tudo bem, a gente até teve, pode até ser uma das exceções melhores dos anos 2000. Mas os anos 2000 não tinha, não era. A gente vê nesse grid, a gente pensa, nossa, era de arrancar roda. Não Imola, era as corridas do Imola 2005 e 2006. Oi? Imola 2005 e 2006. Você agora explica essa piada interna que você está fazendo. Já foi explicado algumas vezes, mas enfim. Muita gente chegando nas férias, descobrindo o café com velocidade. Eu explico para você que está chegando agora. No passado, nós tínhamos um quadro aqui no Café com Velocidade chamava Corridas Históricas. E a gente lançava algumas sugestões de corrida e os nossos ouvintes votavam. E, obviamente, aquela escolhida, a gente assistia e fazia... Eram os apoiadores que decidiam, não era, não? Acho que eram os apoiadores. Não lembro se eram apoiadores ou se era aberto para... Enfim, mas eram os ouvintes que escolhiam. E aí a gente fez sobre Imola 2005 e Imola 2006 é a parte 2. Não tem como. É um filme. É como se você assistir Rambo 1 e não assistir o Rambo 2. Ou Rock Balrock. Não é a melhor opção. Deixa eu te dizer uma coisa. As duas corridas são um espelho da outra, né? Isso. Uma é um espelho da outra. É só e os apoiadores não votaram no Imola 2006. Pegaram Turquia, alguma coisa. Assim, uma corrida nada a ver. Porque o Massa ganhou, provavelmente. São pachecos. Você foi lidar com pachecos, né?
Mas poderiam voltar na Turquia em outra oportunidade, mas naquele seria muito, mas perderam a chance de ouvir análise na sequência. Você que é ouvinte das antigas e não votou, você vai conviver o resto da sua vida com essa dor de não ter visto essa análise na sequência. Mas enfim. O curioso é que o poder dele, Will, ele tinha tanto poder na época, atualmente a gente diluiu o poder dele, a gente dividiu por 3, mas ele era tão poderoso na época, ele era o Bernie Eccles, ele podia ter falado, não quer saber, nós vamos falar daqueles votaram, mas depois nós vamos falar de Imola. Então o ditador não usou a sua ditadura naquela época. Exatamente. Agora eu quero jogar uma provocaçãozinha na mesa para vocês. O bicampeonato do Max Verstappen, muito merecido e tudo mais, mas tem aquela história do Michael Masi no primeiro título. E o bicampeonato do Fernando Alonso, né? Além, né, da gente falar dessa questão da Ferrari ali em 2005, e aquele motor do Schumacher no Japão, hein? Se aquele motor não estoura, será que vinha esse bicampeonato? A sequência crescente que a Ferrari vinha, o Schumacher detonando os pontos, vencendo no Japão, passaria o Alonso na tabela do campeonato se aquele motor não estoura. E aquele motor estourou, Will Bueno. Cara, eu me lembro da tristeza que eu fiquei aquele dia. Dois membros. Eu fiquei com uma tristeza, né, quando eu vi aquele motor estourando, porque... Por que? Eu não entendi esse porquê tristeza. Porque era um campeonato que ia chegar na última etapa na última etapa no Brasil, que eu iria assistir, fui assistir, com Schumacher e Alonso separados por 2 pontos, e chegou com Schumacher e Alonso separados por 10 pontos, com a vitória valendo 10. O campeonato chegou decidido, praticamente. Né? Porque, enfim, o Schumacher tinha que vencer e tal. Então, assim, foi... Eu lembro assim, eu fiquei bravo. Assim, eu não acredito que isso aconteceu. E eu fiquei porque eu era torcedor naquela época. Hoje eu estava torcendo pro Schumacher. Hoje você é jornalista. Hoje eu saí desse campo de torcedor e tudo mais. Hoje a gente vem aqui, exalta Hamilton, exalta Verstappen, exalta quem precisar. Isso nessa época? A gente... Nós criticamos. Você já tinha o Café com Velocidade. Não. Café com Velocidade de 2007. Nós estamos falando de 2006. Se saiu bem, hein? Se saiu bem. Não tinha. Eu era torcedor, fiquei triste. Madrugada, assistindo o Japão e, putz, aquele motor se entrega. Mas uma coisa que, né, eu lembro né, do segundo título do Alonso, embora tenha sido, né, o grande título, mas eu me lembro que na época, né, se falava muito assim, poxa, ninguém tá falando muito do Alonso, né, porque assim, foi a despedida do Schumacher com aquela corridaça que ele fez, isso falando em termos de Brasil, né, a vitória do Felipe Massa, do brasileiro, depois de tanto tempo em Interlagos, que o título do Alonso ficou até em segundo plano. Por quê? Porque já chegou, todo mundo já sabia que o Alonso ia ser campeão quando chegou a corrida, né? Não foi uma coisa assim que, nossa, que emoção no final. Não teve a emoção, né? Porque o Alonso chegou com 10 pontos. O Schumacher fura o pneu, vai lá para o último ali na quinta volta da corrida. Então, o campeonato já tinha acabado ali, né, naquele momento, que foi uma pena, né? Pro campeonato foi uma pena. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem daquele campeonato, daquele final, que não tem muito a ver, entre aspas, com o Alonso, é o seguinte: no final, quando tem o pódio, né, e se fala do Schumacher saindo, tenta se fazer uma previsão. Quem desses caras que estavam no pódio seria, digamos, o primeiro que poderia ser o seu sucessor do Schumacher? E estava no pódio. Eu lembro que o Galvão falou: olha, tá ali Felipe Massa. Ele falou assim: é um pódio significativo, né? Porque tem o Felipe Massa, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Jason Button, e se eu fosse colocar mais um, Kimi Raikkonen. Eu acho que o próximo grande piloto da dominador tá entre esses 4. Né? E mal sabia eles, né? Na corrida seguinte estrearia o Lewis Hamilton, que seria esse cara, né? Desses 4, né, que seriam os grandes dominadores, o Alonso acabou sendo o cara que ganhou mais títulos, né, que foi o 2, né, enquanto o Raikkonen e o Button ganharam um cada, né, e o Hamilton veio a se tornar 7 vezes. Eu ia falar, esqueci. Qual foi a pergunta que te fizeram? Você quem era melhor lá? Raikkonen ou quem?
Quem eu achava melhor, o Raikkonen ou o Barrichello? Ah, não. Eu não tenho a menor dúvida para mim. Nem se compara, hein? O Barrichello pode até ser mais regular do que o Raikkonen, mas o Raikkonen, para mim. Foi isso que eu falei. Eu falei que os anos de baixa do Raikkonen, eu acho que foram. Assim, o Barrichello em equipes menores, ele teve um desempenhos melhores do que, por exemplo, o Raikkonen nessa fase final de Ferrari, por exemplo, ou de Alfa Romeo. Só que o auge do Raikkonen, para mim, foi muito grande. A gente tá quebrando a pauta do programa, né? Porque a gente tá falando de um campeão do mundo, único, e o outro que não foi campeão. Né? Mas o Raikkonen era um fenômeno, né? Ele era um fenômeno, realmente. Nos encaminhando para o final deste programa, Fábio Campos, eu quero te perguntar. Só vamos falar desses dois bicampeões do mundo? Não tem tantos outros bis? Que tem aliás, esses dois têm uma semelhança, né? Que outros não têm, que são bicampeões pela mesma equipe. Enquanto a gente tem, por exemplo, o Hamilton, foi bicampeão por duas equipes diferentes. A gente tem mais, né? Não preciso nem chegar muito lá na época de Fangio. Tem o Raikkonen, né? O Raikkonen é bicampeão, né? O McLaren. O Hackney é de uma equipe só também, como ele é. Enfim, mas é interessante, né? Você vê os dois ali. Acho que o Jim Clark também. Jim Clark, ele acaba campeão por... Ele foi campeão da Lotus, os dois da Lotus, né? O Graham Hill foi campeão, acho que da BRM e Lotus. Não, o Clark só Lotus, é verdade. O Clark só Lotus. O Graham Hill é que é BRM Lotus, é verdade. BRM Lotus, isso aí. A gente tem uma coisa meio dividida, né? O Emerson Fittipaldi, Lotus e McLaren, duas equipes diferentes. A gente tem digamos, um meio 50-50, mas a semelhança, já que a gente está falando de semelhança. Agora, Raposo, você vai perguntar, você tem mais perguntas para fazer ou você já está... Eu vou retomar a minha frase que você me cortou. Fábio Campos, agora nós estamos encaminhando para o fim. Nós temos outros bicampeões na história. Dá pra gente... Espera, então a minha interrupção foi justa, porque antes a gente tem que responder o seguinte: quem é melhor, Alonso ou Verstappen? Porque essa pergunta, inclusive, eu coloquei uma enquete em 2022, no final do ano, no Twitter, e o Verstappen ganhou de muita sobra. Foi assim, 70%, uma coisa assim, nos votos lá no meu Twitter. Que é uma coisa também do produto da galera mais jovem que não viu o Alonso, porque o Alonso já está há muito tempo, né? A gente está falando dos títulos de 2005 e 2006. Olha, eu posso fazer uma outra pergunta antes? Por favor. Você concorda com a afirmação de que o Alonso tomou decisões erradas na sua carreira em termos de ir para equipes? Vocês concordam com essa afirmação? Eu acho que ela tem uma verdade, mas ela é exagerada. Né? Porque o Alonso sair da Renault para a McLaren não era uma escolha ruim. Não foi, inclusive, até porque só porque ele brigou, isso é outra história. Você falar que o cara, porque ele brigou, ele fez uma escolha ruim, é a vantagem do profeta do acontecido. A aposta na McLaren só também não é uma escolha no momento ruim, era uma aposta numa equipe que ia chegar com o motor Honda. Da McLaren lá na frente, a segunda, o segundo retorno. Então, eu acho que porque essa aposta, na época, ao contrário de, por exemplo, quando o Hamilton saiu da McLaren e foi para a Mercedes, todo mundo falou, nossa, que tá louco. Assim, quando o Alonso saiu da Ferrari e foi para a McLaren Honda, todo mundo falou, não, isso aí com certeza vai dar futuro lá na frente. Eu lembro que teve essa... Isso. E o Alonso... Até a ida para a Ferrari também. A gente tem que lembrar... Não, a ida para a Ferrari é corretíssima, porque ele pegou ali e caiu no carro certo. Agora, a gente tem que lembrar que o Alonso tinha, quando saiu da Ferrari para a McLaren, 2014 para 15, ele tinha uma coisa que eu tenho falado sobre isso na questão do Ricardo, que a gente tem que admirar, embora é muito diferente quem analisa de longe de quem está ali na pele do piloto, que é o espírito de não aceitar perder. Quando o Alonso vai para a McLaren, é uma aposta tudo ou nada, porque é a era Red Bull do Vettel 10, 11, 12, 13 campeão. Então o Alonso, cara, eu não vou ser campeão com a Ferrari, então eu vou apostar ali na McLaren Honda. Lembra todo mundo, né? Nossa, McLaren Honda, como se a simples reunião era certeza de dar certo. Então tem essa questão. O mesmo aconteceu com o Williams Renault, quando voltou, né? O Williams Renault novamente. Exatamente. Aliás, o Barrichello, a gente fala do final de corrida do Raikkonen, que foi bem mais ou menos, final de carreira, mas do Barrichello também. Né? Finalzinho de Williams ali já não tão rápido assim. Então, Raposo, essa questão é muito interessante, né, da gente falar. O Alonso teve a aposta dele na McLaren foi de é aqui que eu vou ganhar, porque onde eu tô eu não ganho. Então é compreensível por esse aspecto também. Ele tomou decisões erradas, né? Ele tomou, mas não acho que seja
Eu acho que é muito fácil falar agora, que a gente está vendo que as coisas aconteceram, mas na época que ele tomou as decisões, era um cenário diferente. E aí, Will, qual é o melhor? Você vai começar respondendo, Fábio Campos? Rapaz, é difícil, hein? Olha, eu acho que hoje, né, a gente está gravando isso assim que quando o recém, né? Ou seja, a gente não sabe ainda como. Não vai ter corrida entre um espaço e outro. Não, eu tô dizendo assim. Como assim. Não, vai que ele ganha a próxima. Eu tô dizendo assim. Eu tô dizendo o seguinte: a carreira do Verstappen ainda está longe de acabar. A do Alonso, eu não sei. Também está longe de acabar. Também está longe. Esse aí vai até 2025. Eu ainda acho o Alonso mais completo do que o Verstappen. Porque eu gostaria de ver, assim, eu acho que o Alonso, ele disputou títulos com carros, digamos, por exemplo, o 2012 do Alonso, principalmente, eu acho que foi talvez o melhor ano do Alonso, em que ele disputou o título, chegou na última etapa com chance de ser campeão, com um carro que não era, assim, a segunda força, pelo menos. Ele estava ali, terceira força, pelo menos, do grid. Então, embora ele não tenha vencido o título, não tenha sido campeão, mas acho que foi um ano, assim, gigantesco do Alonso. Tem a atuação de Valência, inesquecível, né? Exatamente. Valência foi espetacular. Então, eu acho que eu ainda gostaria de ver o Verstappen nessa situação. Eu gostaria de ver também o Verstappen, ele ser o desafiado. Como que ele vai ser quando ele for o desafiado. Então eu acho que isso ainda falta em termos de carreira, né, para o Verstappen, né? Então eu ainda acho o Alonso mais completo, olhando a carreira como um todo, mas o Alonso obviamente tem muito mais tempo de carreira. Mas eu acho que o potencial do Verstappen é de se tornar o maior de todos os tempos. Eu acho que o Verstappen, assim, da forma como ele vem pilotando, como ele vem guiando, como ele vem evoluindo, como ele vem crescendo em todos os aspectos técnico, você vê que ele não erra, você vê que quando ele precisa ir rápido, ele vai, quando ele precisa gerenciar, ele gerencia, quando ele precisa ultrapassar, ele ultrapassa, quando ele precisa defender, ele defende, quando ele precisa, vou segurar um pouquinho aqui, agora ele está segurando um pouco mais, então eu acho que ele tem tudo para se tornar o maior de todos os tempos. Mas hoje, 2023, começo de 2023, eu acho que o Alonso ainda é mais completo do que o Verstappen. Will, olha que coisa interessante, né? Se o Verstappen conseguir uma média de 12 vitórias por ano, que não é nenhum absurdo, é muito menos até do que ele conseguiu esse ano, de 2022, recém-encerrado, ele ganhou muito mais do que isso. Basta ele manter, né? Como se fosse fácil, claro que não é. Mas se ele mantiver nesse contrato que ele tem com a Red Bull, ele já pega 103 vitórias do Hamilton. Porque ele já tem um terço, né? Por ali. Né? Claro que eu não estou falando a matemática exata, mas o Hamilton, né, 100 e poucas, e o Verstappen, 30 e cacetada. Se ele mantiver, como ele já tem um terço do Hamilton, se ele mantiver uma média de 12, que não é fácil, repito, mas é menos do que ele fez em 2022, ele termina, como o contrato dele com a Red Bull é muito longo, claro que é uma futurologia extrema, né? Porque aí você tem que desenhar que vai tudo ser igual. Mas é a curiosidade dessa questão do maior da história. O recorde do Hamilton, ele já está a perigo. Quando o Hamilton fez 103 vitórias, né, nossa, esse aí ninguém pega mais. Ele já tá, eu já diria que ele já está a perigo. Né? Claro que, repito, né, sem futurologia. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos campeonatos. Mais rápido. Quem é mais rápido, Alonso ou Hamilton? Eu acho que parece que nós estamos falando de dois campeões. Verstappen. Eu falei Hamilton, né? Não, desculpa. É Alonso ou Max Verstappen. Eu vim me preparar aqui para falar de vários bicampeões do mundo, mas vamos lá, os dois. A impressão que eu tenho é de que a gente está falando de dois pilotos tão diferentes que é até difícil comparar. Eu vejo o Alonso com uma força tão diferente da força do Verstappen. O Alonso era isso mesmo, força. O Alonso era um cara muito forte. O Verstappen, para mim, é mais velocidade pura. Embora eu estou sendo muito teórico, né? Porque 2022 é a prova do cara que cuida de pneu como um gênio. Mas é um traço que a gente ainda pode ver mais do Verstappen, apurar melhor esse ponto. Mas são dois caras muito diferentes. Eu ponho o Verstappen na frente do Alonso por um motivo. 2021.
O título que o Verstappen ganhou em 2021, para mim, aquilo ali é quem ganhasse aquela batalha ali, era para estar no Olimpo mesmo. Tanto que eu dizia durante 2021, né? É o vice-campeão mais valoroso da história. Mesmo sem ter visto, sei lá, o Stirling Moss, mas da era recente. Não tinha um vice-campeão tão valoroso. Não existe para mim, não vai existir tão cedo, tomara que eu queime a minha língua, um vice-campeão tão valoroso. Porque 2021 foi o ano que testou. Por isso que eu não tenho muita dúvida. Se ele for desafiado, ele é a pedra de gelo, porque ele fez 2021, inclusive numa situação de desafiado, embora o dono fosse o Hamilton, mas ele com a vantagem. E ele foi para cima. Ele fez a largada no México em 2021 que ele fez, com a vantagem de ponto. O cara faz uma disputa de freada na largada antológica. Então, esse cara, para mim, ganha, supera o Alonso. Talvez até na velocidade eu possa considerá-lo mais rápido, porque o Alonso ele tem uma coisa suprema de condução de carro, né, que eu acho que aí é o que o diferencia. O Verstappen, talvez a velocidade pura. Mas mesmo que esses dois fossem iguais nesses quesitos que eu estou falando, 2021 para mim é um ano que o cara ter ganho aquele ano é para mim uma coisa, é uma estrelinha a mais. Sabe aqueles joguinhos que o cara tem 5 estrelinhas, velocidade, agilidade, não sei o que. Só 2021 é uma estrela a mais na avaliação de um piloto. Por isso que eu coloco o Verstappen, embora a gente tenha uma tendência sempre a favorecer quem a nossa retina está mais fresco. Quem está mais fresco na nossa retina, né? Existe muito isso. Né? O Alonso já está muito para trás. Mas a força que o Alonso tinha era uma coisa assustadora, né? É impressionante, é astronômico. O Alonso demonstrou força em várias equipes. Eu queria ver o Verstappen em outra equipe. Acho que não vou ver. Não sei se verei, porque hoje em dia é o estilo Marc Marques, né? Fica onde está e não vai buscar outros desafios que o Schumacher fez, que o Rossi fez, que a galera da outra geração fazia. O Hamilton é dessa geração e fez. Diga-se a verdade. Não sei se verei o Verstappen em outra equipe, mas acho que seria muito interessante. Eu acho que é só a Red Bull fazer 2 temporadas mais ou menos. A primeira ele já vai ficar assim, na segunda, enfim, acho que a paciência dele não dura muito não. Mas a questão é, a cláusula de performance deve estar ali muito clara, né? Muito clara. Tem que ver se a Red Bull cairia abaixo dessa cláusula e a gente não vê a Red Bull caindo. Não vê. Nós estamos na era do chassi, né, Raposo? Nós não estamos mais na era dos motores, como foi 2014 em diante. E como a gente imagina a Red Bull caindo na era dos chassis, com essa turma que lá está, capitaneada por Adrian Newey. Enfim, não sei se ele sai de lá. Até acho também. Se a equipe mergulhar, vem uma Ferrari e puxa, vem uma Mercedes e puxa. Mas fica a curiosidade, né? Verstappen em outra equipe. Vem uma Andretti, puxa. Andretti? Quem sabe? Então, já que a gente está falando de futuro, vamos sonhar, Fábio Campos. Vai ter Andretti no futuro? Vamos sonhar. O sonho é livre. Muito livre. Livre e gratuito. Isso. Estamos aqui realmente batendo no limite. A proposta era fazer esses programas, mas... Não, mas... Eu quero abrir para que vocês falem dos outros bicampeões, se vocês conseguem, enfim, colocá-los aqui nesse paralelo. Se algum desses bicampeões, eu acho, não sei se vocês vão ousar falar dos mais antigos ali. Eu ficaria apenas no Mika, talvez no Emerson, mas se vocês quiserem falar do Hill, do Clark, do Ascari, fiquem à vontade. Vamos tentar manter assim aqueles que a gente viu, né? Porque é muito difícil você falar de Jim Clark, de outros campeões, né? Graham Hill. Você começa, Will? Eu mudo aí, não? Esse cara só está atrapalhando todos. Não, achei que você ia falar. Achei que você falou. Eu acho assim, não, é um bom tema para a gente encerrar, né? Alonso, Verstappen e os outros, como se tivesse os dois de um lado do ringue e os outros do lado. Né? Eu acho que o Mika Hakkinen fica abaixo dos dois. Muito. Mas eu tenho respeito pelo Mika Hakkinen. Eu acho que o Mika Hakkinen é um pouco subestimado pelas pessoas. O Mika Hakkinen fez grandes corridas até quando não estava no seu ápice ali. Mas está abaixo dos dois. Está bem abaixo dos dois. Porque o Mika Hakkinen tem essa questão que eu quero ver do Verstappen. Né? O Mika Hakkinen pegou um trecho muito bom da McLaren. Muito. Então, nas outras equipes, até na McLaren mais fraca, a McLaren ainda, o Mika Hakkinen, quando ele começou, a McLaren ainda era branca e vermelha. Depois é que ele vai digamos assim... Ele entrou na estreia dele na McLaren, ele já classificou na frente do Senna. O Senna ficou muito bravo. O Senna ficou muito bravo com isso.
Mas enfim, o que é um. Não, mas é um feito, falando sério agora, é um feito. Inclusive tem um vídeo sobre isso no Botequim. E a gente tem que ser muito, enfim, honesto aqui, né? Não sei se vocês vão cair nessa aqui, mas eu vou dar minha cara a tapa. Se não é Silverstone 99, o Mika Hakkinen não era bicampeão. O Irvine, se não fosse a Ferrari com aquele pneu do Irvine também. Então, assim. Mas o Raposo, o Si, vocês falaram aqui do Verstappen, o Si, o Michael Masi e o Si do motor do Japão, do Schumacher. Rapidinho, né? Assim, o 99 do Hakkinen foi um ano que ele cometeu muitos erros, né? Acho que o de Monza acho que foi o mais lembrado, né? O Monza é 99, né? Mas é 99. 99 do Hakkinen foi campeão, mas foi uma temporada muito irregular dele. Até para a gente citar os outros bicampeões, né, Raposo? Depois a gente cita no finalzinho, só para ficar tudo passado certinho. O Emerson eu não vi, cara. O Emerson realmente é o mais próximo dessa galera daqui, né? E olha como é longe, né? Anos 70. Mas de bicampeão, porque dele para trás é Graham Hill, Jim Clark, que eu já citei, e o Alberto Ascari é impossível, né? Aí só o Will mesmo para falar de Alberto Ascari. Eu não tenho como falar. Mas então, Raposo, como você pediu para colocar todos de um lado e você mesmo filtrou os que a gente viu, só sobrou o Hakkinen. Porque os outros passaram pelo bicampeonato, né? O Hamilton passou, o Vettel passou, eles chegaram a ser bicampeões do mundo e deixaram essa marca para trás. Então, Raposo, acho que o que a gente pode comparar o Hakkinen é isso. É um cara que pegou um momento muito bom, mas que era um bom piloto, repito, acho até subestimado, mas não faz frente a Alonso e não faz frente a Verstappen. Eu gosto muito gostava muito do Hakkinen, do estilo dele. Tem que respeitar um cara que desafiou e ganhou do Michael Schumacher, independente do carro, não. Você tem que respeitar um cara desse. Eu acho que o Hakkinen se aposentou cedo demais. Eu acho que ele ainda tinha lenha para queimar aí mais uns dois anos ali. Ele fez como o Ricardo, né, Will? Ele falou assim: vou ficar um ano fora. O Ricardo, o Button, né? O Button também, ficar um ano fora. O Emerson, aquela coisa, também não vi muita coisa sobre ele, pesquisei muita coisa, sem dúvida, né? O cara. Dá até para ver corrida do Emerson, né? Dá até para ver corrida do Emerson, né? Sem viver o cara ali, né? Acho que a questão do Emerson, enfim, se a gente fez a discussão, né? Se o Alonso fez escolhas certas para a carreira, acho que essa pergunta cabe muito. Mas eu não acho a escolha do Emerson errada, não. Não seja cruel com o Emerson. Ele fez, antes de tudo, uma aposta para fazer o país dele ter uma equipe. Eu acho que ele fez. Eu acho que ele fez certíssimo. Eu acho que ele pensou, viveu o sonho dele. Era o sonho dele. Ele foi patriota demais para a Fórmula 1, né? Acho que não é nem patriota, assim, era o sonho dele, ter uma equipe dele e tal. E foi atrás. Eu acho mas que mas é porque a Copersucar não chegou a ser um projeto nacional, né? Sim, então acho que claro. tinha um pouco dessa agora, com relação aos outros campeões, assim, eu sempre falo isso, assim, que dos pilotos que eu não vi. Se eu pudesse escolher um, cara, escolhe um piloto que você não viu. É claro que é Jim Clark. Jim Clark, é claro. Claro que é Jim Clark, porque os números do Jim Clark hoje ainda são espetaculares. Quando ele corria com 8 corridas no ano, ele fez 30 poles, fez, acho que 8 Grand Challenge. É o recordista até hoje lá do Grand Challenge, né? Que o pessoal fala que é pole, volta mais rápida, ponta a ponta e vitória. Então, ele é o cara que eu gostaria de ver. Porque, inclusive, fiz um vídeo sobre o Botequim de uma corrida que ele ganhou sem motor, o motor apagado, o motor desligado. Assistam lá. Você vai colocar esse link aqui para o ouvinte. Assistam lá que vale a pena, né? Vai disponibilizar esse link aqui na descrição. Eu acho que o Campos já falou isso uma vez, né? A gente está vendo, né? Schumacher 7, Hamilton 7, Vettel 4. A gente acha que bicampeão é pouca coisa, mas não é não. É muita coisa você ser 2 vezes campeão do mundo em qualquer esporte, e na Fórmula 1 eu acho que é algo muito grande, e essa galeria de bicampeões é uma galeria de peso. Ascari, Hill, Clark, Fittipaldi, Hakkinen, Alonso e Verstappen. E eu acho que o Verstappen não vai ficar por muito tempo nessa galeria, mas hoje é isso aí, e uma galeria de muito respeito, com certeza.
Eu falei isso no dia que o Verstappen foi bicampeão, né? No café pós, no dia, o café bicampeonato do Verstappen. Bicampeonato não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ganhar 2 títulos mundiais, tudo bem. Hoje a gente vive a era das eras. Eu sempre digo isso no Twitter. A gente vive a era das eras. A gente pula de uma era para outra. Tomara que a gente não esteja numa era de Red Bull. Tomara. Né? Não que eu estou torcer contra para a Red Bull, mas que a gente tem ali brigas. Né? Mas a gente vive a era das eras. Até na MotoGP, não é só na Fórmula 1. Né? Porque é a tecnologia que chegou num ponto diferente. Mas, mesmo assim, bicampeões do mundo, ganhar Fórmula 1 2 anos seguidos, né? É cansativo, é exaustivo, exige concentração. E é o que eu falei, o primeiro título do Max Verstappen é quase como se ele falesse por 2, Thiago Raposo. Seguimos nos especiais das férias, não seguimos? Temos mais aí. Sim, seguimos. Aguardem a gente aí no mês de janeiro, fevereiro. Mais programas. Você, apoiador, você tá vendo hoje, exclusivo. E pro pessoal, público vai estar só na semana que vem. Dando um pulo para a semana que vem, você que está aqui já acompanhando, aberto para o geral, torne-se apoiador para que você receba também os programas aí em antemão. E tem outros bônus também, não é só receber um programa antes da hora, você participa de um grupo exclusivo do WhatsApp. Tem os bônus de durante a temporada, né? Programa exclusivo segunda-feira, tem novos bônus que vão chegar, né? Nós temos um monte de F1 TV para sortear ali no começo de março. Em breve, está resetado, em breve começaremos a distribuir como aquele meme, né? Aquele meme do Leonardo DiCaprio jogando. Alguém faça esse meme, né? O café com a carinha, o símbolo do café, ou a fotinha dos 3 aqui, e símbolozinhos da F1 TV. Façam esse meme. O grupo de WhatsApp do café só tem memezeiro. Os caras não fazem mais nada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade Café com Velocidade Verão. Logo mais um programa para vocês. E